Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à quinta edição do Climbcast, Histórias de Vida e Negócios. E para essa quinta edição, a gente tem o prazer de receber aqui o empresário, o corretor de imóveis, Odilon Cruz, mais conhecido como Dico. Dico, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Afonso, muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho aí do mercado imobiliário de Ponta Grossa. Bacana. Dico, então começa se apresentando para o pessoal que não te conhece. Quem é você? Qual que é a tua trajetória? Vamos lá. Como você mesmo mencionou, né? Eu sou o Odilon, mas comercialmente o pessoal me conhece como Dico. Tenho formação em Direito, mas eu trabalho aí na área comercial desde os 14 anos. Meus últimos 15 anos foram no setor bancário, instituição privada, e há 5 anos aí eu conheci essa profissão maravilhosa que é a corretor de imóveis. Legal. E como é que você migrou de vendedor do setor comercial para ser corretor e ser dono de imobiliário? Como é que foi essa trajetória? Foi uma situação bem engraçada. O meu sócio, que na época, meu amigo, corretor de imóveis, ele recebeu um convite para trabalhar numa imobiliária. E como ele tinha já uma carreira consolidada como um corretor autônomo, ele não achou interessante. E entrou em contato comigo e me disponibilizou essa vaga que tinha numa imobiliária. E eu sempre tive curiosidade em conhecer esse mercado, achava um mercado muito dinâmico, muito bacana, você trabalhar ali com o sonho das pessoas, trabalhar com, digamos, o produto mais caro da prateleira, né? E aí eu abracei essa causa, fui fazer entrevista na imobiliária, acabei sendo contratado e fiquei lá por aproximadamente um ano e meio, mais ou menos. E dessa experiência, qual que foi o salto para fundar a Flow? Como é que isso se deu? Então, assim, eu sempre fui CLT, sempre fui assalariado, então tinha aquela certa estabilidade. E a imobiliária me fornecia isso. Eu era registrado, eu tinha um salário fixo, enfim. E ali eu conheci todo o processo. Graças a Deus entrei numa imobiliária muito correta, então aprendi a trabalhar de uma forma correta. Mas chegou um determinado momento em que a minha esposa começou, Dico, por que você não tenta uma carreira solo, não abre uma imobiliária? Você tem uma carteira de cliente bacana, você trabalhou 15 anos na instituição bancária. Eu acho que já está na hora aí de você alçar novos voos e caminhar com as próprias pernas, né? Daí, de um lado era minha esposa e do outro lado meu sócio. Dico, vamos abrir um escritório, vamos ali, enfim. Aí foi um ano assim de conversa e eu amadurecendo a ideia até que acabei cedendo, né, a pressão da esposa e do sócio e a gente acabou construindo a Flow, né? Mas mesmo assim, antes de construir a Flow, eu ainda trabalhei 1 ano e meio como corretor autônomo. Nós dividíamos o escritório compartilhado, né, dividíamos os custos, mas cada um tinha sua carteira de cliente. Então, assim, antes mesmo da gente pensar em ter a imobiliária, eu consegui linkar as duas situações. Eu trabalhei numa imobiliária, conheci todo o processo e a parte de um funcionário, e o Alexandre entrou com a expertise de um corretor autônomo. Então a gente acabou unindo forças para poder constituir a Flow. Legal. A Flow existe desde... Fazem 2 anos. 2 anos, é recente. Agora, estou no mercado imobiliário há 5 anos, mas a Flow vai completar 2 anos agora no início do ano. Legal. E qual que tem sido aí o principal aprendizado seu e do Alexandre, né? Conjunto aí, como sócios da Flow, nesse período? Então, assim, na verdade é um aprendizado constante, né? Porque eu tomo como exemplo que fui assalariado, fui CLT a vida toda e agora eu estou num universo que depende só de mim, que a gente sabe que o empresário hoje no Brasil aqui tem que matar um leão por dia, né? Então cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, mas é muito gratificante saber que você está trabalhando para você e que você vai colher tudo aquilo que você plantou anteriormente. Bacana, legal. Dico, vamos falar um pouquinho agora de mercado imobiliário, né? Você está nessa maneira autônoma já há um tempinho, Sim. Né? Qual que é a principal característica do mercado imobiliário? O que um profissional tem que ter para ter destaque nesse mercado? Que é um mercado bem específico, né? Como você disse, né? Vocês lidam com o produto mais caro da prateleira, né? Que característica o corretor tem que ter? Eu acho assim, hoje o nosso mercado ele tem uma grande concorrência.
E ali no nosso time, na Flow, a gente sempre comenta que para você hoje se tornar um corretor de imóveis é muito fácil. Você faz um curso, você faz algumas provas e você é credenciado. Porém, para você realmente se sobressair, para você ter um diferencial, tenho certeza que o foco tem que ser no cliente, não no produto. Então, assim, a gente periodicamente, semanalmente, a gente tem treinamento na imobiliária em que o principal produto entre aspas, é o cliente e não o produto em si, o imóvel. Legal. E assim, característica do mercado imobiliário pontagrossense, qual que é? Uma cidade antiga, né? Mas que tem experimentado um crescimento aí bastante significativo nos últimos anos, talvez na última década. Qual que é a principal característica do mercado imobiliário pontagrossense? O que a gente vê? O mercado imobiliário pontagrossense, ele é um mercado muito tradicionalista. Ou seja, ele já vem de longa data, de gerações em gerações, em que o grande vantagem que um corretor, que uma imobiliária pode ter, é o relacionamento. Apesar que Ponta Grossa tem uma ancoragem estratégica muito boa, porque ela fica próximo da capital, fica saída para o norte, tem muito espaço para indústrias e empresas se instalarem na região. Então, realmente, o mercado de Ponta Grossa ele é um mercado muito promissor. Então, eu acredito que o corretor, a imobiliária que sobressaia é aquela que esteja enraizada já em Ponta Grossa e que tenha um bom relacionamento com os tradicionalistas, digamos assim. Legal, legal. E assim, você já está, né, tanto como autônomo como empresário há algum tempo no mercado. Qual foi o seu principal aprendizado ao vender imóveis, negociar imóveis? O que você mais aprendeu nesse período? O que eu mais aprendi foi a gratidão. Eu sempre comento com o meu time lá que o produto ele tem prazo de validade e o cliente não. Porque hoje eu posso te vender o imóvel 2024, top de linha. Mas daqui 5, 10 anos, esse imóvel não é mais atualizado. Provavelmente teriam novos lançamentos, novos imóveis. Ou seja, o produto ele vai ter prazo de validade e o cliente não. Então, assim, o que eu aprendi? Que se realmente você souber como cuidar do teu cliente, como você colocar ele em primeira pessoa, pode ter certeza que você vai ser a referência dele. É ele que vai... qualquer colega, amigo, familiar que vá precisar, pense em comprar ou vender o imóvel, ele vai lembrar do teu nome. Por quê? Porque você teve o cuidado, você teve o zelo com esse cliente. Eu passo para o meu time lá que, às vezes, se o corretor de imóveis entender o poder e a responsabilidade que ele tem na mão, é muito grande. Porque, às vezes, um cliente ele faz a economia da vida dele toda. E ele coloca essa confiança em você ajudar ele a escolher o imóvel certo, em você atender a dor desse cliente. Então, assim, tome isso como exemplo e cuide do teu cliente. Cuide do teu cliente que aonde você for, ele vai lembrar de você. Bacana, Dico. Dico, investimento em mercado imobiliário talvez seja um investimento um dos mais tradicionais que a gente tem. Mas mesmo assim existe uma parcela das pessoas que ainda não olhou para isso com carinho devido, né? Tem outros tipos de investimentos que não em imóvel. Que dica você daria hoje para quem pensa em investir em imóvel? É uma dica que vem, acho que você já deve ter ouvido falar também, que o meu avô falava que quem compra terra não erra. Até hoje eu confesso que eu desconheço alguém que tenha tido uma assessoria de um profissional gabaritado, de um responsável, de um corretor, corretamente, que ele tenha investido no imóvel e tenha perdido dinheiro. Então, eu vejo situações de, às vezes a gente vai apresentar um produto para o cliente na planta, ele, mas é para daqui 5 anos, a gente vende um sonho, a gente vende um papel. E de repente, quando você vê, quando passa 4 anos, 5 anos que o empreendimento vai ser entregue, aí bate aquele arrependimento. Poxa vida, naquela época eu podia comprar por 600 mil, hoje eles estão vendendo por 900. Então, assim, hoje a gente tem uma carteira de investidores que já trabalham com esse formato. Então, o maior desafio nosso é fazer o cliente que ainda não entendeu esse processo de maturação, esse processo que leva gradativamente um certo período,
mas que o retorno é garantido. Então, assim, se você tem paciência, se você tem um olhar um pouquinho mais adiante, você vai ter um rendimento muito bom com o mercado imobiliário. Investindo em construtoras corretas e auxiliado por um profissional de tua confiança. Legal. Eu queria, assim, destrinchar um pouquinho isso mais. Às vezes as pessoas têm dinheiro para investir, Sim. à vontade, ou a renda, mas acaba sendo mal assessorada, ou não assessorada, em alguns casos. Qual que é a importância do corretor de imóvel nestes casos, né? Na hora de fechar a venda, de aconselhar o cliente? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O grande problema que a grande maioria dos corretores enfrentam é essa situação que você falou. Às vezes, porque assim, o ramo imobiliário, ele é uma profissão que te rentabiliza muito bem. Você tem um retorno pelo teu trabalho que é muito válido. Porém, esse valor o cliente não enxerga. Ele se eu cortar caminho, não for assessorado, eu vou ter um desconto na negociação. Porém, ele esquece que por trás de tudo isso tem um amparo de um profissional que ele conhece a construtora, que ele conhece a marca, ele sabe o histórico dela, se ela atrasa, se ela não atrasa, como que é o acabamento dela, o pós-venda dela, porque o mais importante, eu acredito que um dos itens mais importantes seja o pós-venda, porque a maioria das pessoas fez o imóvel, esquece, recebeu o honorário e acabou ali. Para nós não, o pós-venda é muito importante. Então, a importância de você ter um corretor te assessorando é que você vai fazer o investimento certo, na hora certa e da melhor forma que cabe dentro do seu orçamento. Coisa que talvez se você não tivesse assessorado por um corretor, a gente sabe que infelizmente, tem algumas corretoras, construtoras que não condizem com o que falam. Então, acaba comprando gato por lebre. Legal. E, Dico, assim, esse cortar caminho é perigoso, né? Sim. Qual é o principal perigo, assim, ou que experiência você já viu de ter vivenciado de clientes que quiseram cortar esse caminho e depois acabaram se arrependendo por N motivos? Eu acredito que é um dos maiores diferenciais quando a pessoa tenta cortar caminho para ter um certo desconto no investimento. O grande problema é a documentação, é a parte jurídica. A gente fala que vender imóvel é muito gostoso. A parte mais gostosa é você levar o cliente, você apresentar o produto, você fechar uma negociação, você entregar as chaves do imóvel. Mas tudo que ocorre nos bastidores, que ninguém conhece, ninguém sabe e o cliente não imagina. Ou seja, na nossa imobiliária, jamais você como cliente vai assinar um contrato sem, antes dessa fase, nós termos checado toda a documentação do imóvel, do vendedor, se tem algum bloqueio judicial, se o cliente está apto à venda, se o imóvel está apto, se ele não tem nenhuma dívida ativa junto à prefeitura. Então a gente assegura o cliente que aquele dinheiro que ele tem guardado, que ele está investindo, ele vai ser bem investido e ele vai conseguir concluir a negociação, transferir o imóvel. A gente vê no nosso mercado, no cotidiano, muita gente que acaba querendo cortar o caminho, consegue até morar no imóvel, mas daí quando realmente ele vai pedir uma assessoria, olha, não estou conseguindo transferir o meu imóvel, o que está acontecendo? Você vai ver lá, às vezes o vendedor tem uma ação de trabalhista, ela cai direto sobre o imóvel, e daí como é que ele vai transferir? Então, assim, o grande fator, eu acredito que é o histórico do imóvel e se ele está apto à venda ou não. Porque para vender, todo mundo vende. Nós, na imobiliária, já passamos por N situações em que, às vezes, clientes vieram de outra imobiliária. Inclusive, nesse mês, nós tivemos um caso assim, em que o cliente acabou sendo lesado porque ele fez uma negociação numa imobiliária, que entrou um imóvel na negociação e eles aceitaram. Só que quando ele foi entrar com a transferência, ele não conseguia transferir o imóvel. E isso a imobiliária talvez falhou em não ter feito toda a documentação ou não tinha uma assessoria jurídica igual nós temos e acabou passando batido. Aí a gente veio esse abacaxi para a gente descascar, mas graças a Deus a gente tem uma assessoria muito boa na imobiliária ali, conseguimos auxiliar o cliente com a outra imobiliária e acabamos concretizando a negociação junto com o nosso time lá. Legal, legal. E assim, você falou muito dessa parte jurídica que a gente às vezes desconhece. Às vezes não, na maioria dos casos desconhece. Sim. E você inclusive tem formação em direito, né? Por mais que você não exerça, correto? Sim, sou formado em direito. Isso te ajuda? Sim, com certeza. É lógico que eu nunca atuei na área, não tenho uma vivência jurídica. Mas essa prática, um leve conhecimento, a base a gente tem.
Então, assim, um exemplo, a nossa advogada que nos dá todo o amparo jurídico, ela é especialista em direito imobiliário. Ela trabalhou 15 anos em cartório. Então, assim, a gente tem uma bagagem muito boa para realmente poder dar um atendimento completo para o cliente em que ele não seja lesado. Legal. Dico, e assim, no processo de atender clientes, eu acho que muitas vezes vocês acabam sendo consultados por pessoas que estão indecisas no sentido assim, elas não sabem direito o que elas querem, né? Nem gênero, nem espécie. Sim, se é casa, sim. se é apartamento, região da cidade. Como é que funciona esse atendimento lá no seu caso, no caso da Flow? Tá. Como que a gente trabalha? A gente sempre comenta lá com o meu time. Quando eu falo meu time, é eu, meu sócio, os corretores. O nosso trabalho é um trabalho de alfaiataria. Por que a gente fala que é um trabalho de alfaiataria? Exatamente porque um alfaiate nada mais é do que ele faz uma vestimenta para você, um terno, uma camisa, de acordo especificamente com as suas medidas. Ele é personalizado. E na imobiliária a gente pratica esse mesmo formato. Por quê? Porque a gente até brinca que é como se fosse aquele programa da Globo Repórter. Porque da onde você veio, o que ele come, onde que ele vive. E para nós é assim. A gente precisa entender a realidade do cliente. Aonde que às vezes ele precisa da ajuda da sogra, do sogro, aonde que os pais do cliente moram, aonde que os filhos estudam, aonde que a esposa trabalha, aonde que ele trabalha, se ele frequenta a igreja, se ele frequenta um clube, qual que é a rotina dele, quanto tempo ele perde de trânsito para chegar até o imóvel. Então, assim, a gente tenta entender todo esse processo como se fosse realmente uma entrevista. Para quê? Para que a gente seja o mais assertivo possível em atender a dor do cliente. Porque muitas vezes o cliente, ele, no primeiro momento, ele vê um imóvel que ele acha lindo, maravilhoso, mas se ele realmente for pôr na ponta do lápis, o imóvel fica muito distante do dia a dia, ou ele vai perder muito tempo no trânsito. Então, o nosso trabalho realmente é aquele trabalho mais humanizado, mais personalizado, e até o assunto que você trouxe à tona, que às vezes o cliente, já tive situações que eu fiquei quase um ano atendendo o cliente porque ele queria só apartamento. A vida toda ele morou em apartamento, queria apartamento. E daí eu comecei a entender o dia a dia dele, conhecia a esposa dele, o filho dele, eu falei, poxa, cara, você está com um filho em crescimento, onde você mora hoje já não tem área de lazer, enfim. Eu comecei a entender mais um pouco a rotina, o dia a dia deles, e eu vou falar para você, eu mostrei apenas uma casa para ele. E eu fiquei quase um ano mostrando apartamento. Falei, cara, me dá a oportunidade de te mostrar uma casa. Eu sei que não é o que você está buscando, mas eu conhecendo um pouco mais, aí, quase um ano a gente conversando, aí eu queria que se me desse a oportunidade. E adivinha, eu vendi uma casa. A gente ficou quase um ano batendo em apartamento e o cliente comprou uma casa. Uma outra situação também, que eu atendi um cliente, eu vendi o imóvel dele, aí ele queria um outro imóvel, a gente foi e nada agradava, porque às vezes o próprio casal entra em conflito, porque ele quer uma coisa, ela quer outra, e nunca a gente consegue o imóvel perfeito. E a solução foi, vendi um terreno para o cliente. Ele ficou feliz da vida, comprou o terreno e fez a casa do jeito que ele e a esposa queriam. Bacana, legal. Dico, e assim, eu acho que uma outra dúvida frequente que as pessoas têm é sobre financiamento, né? Assim, o que a pessoa tem que ter e o que a pessoa não pode ter se ela quer financiar um imóvel? Assim, dica quase que tutorial. O que pode ter e o que ela não pode ter? Primeiramente, a gente também passa por isso diariamente, para o pessoal entender. Primeiro de tudo, hoje o Banco Central, ele autoriza a você comprometer 30% do seu rendimento. Comprovado, exatamente. Digamos que você ganha 10 mil por mês, até 3 mil reais, o Banco Central autoriza que você comprometa a sua renda. Então vamos lá, se você vai comprar um imóvel, primeiro de tudo, o imóvel que você está vendo está dentro do seu orçamento? Está dentro do teu rendimento? A parcela encaixa dentro do que é o permitido? Segundo, você tem que ter uma entrada. Hoje dificilmente você vai conseguir financiar 100% o imóvel. Vamos lá, se você vê um imóvel de 500 mil, tenha em mente que 20% você vai ter que ter entrada, 100 mil. Vai faltar 400. Vamos lá, uma conta de padeiro. 400 mil financiado, você vai pagar mais ou menos aí uns 4.200 de parcela. Ou seja, você tem que ter uma renda aproximada aí de 12 a 15 mil reais. Então, outra coisa, você tem que
ter o nome limpo, você não pode ter nenhuma restrição. O banco faz, como é uma compra grande, é um imóvel de um valor agregado, ele vai fazer o histórico de busca dos teus 12 meses. Você tem que ser um bom pagador, você tem que ter um histórico positivo no mercado e, principalmente, não comprometer a tua renda. Se o banco for fazer uma análise e ele vê que você tem, por mais que você ganhe 10 mil, você tem uma renda comprometida ou com cartão de crédito ou com financiamento de um veículo, ele não vai conseguir te atender. Em casos específicos, em algumas exceções, o banco chega a liberar até 90% do valor do imóvel. Mas isso vai muito do score do CPF do cliente, o relacionamento que ele tem com o banco, a avaliação do imóvel. Então são esses critérios aí que a gente acaba colocando em pauta, porque no início do atendimento a gente já faz essa entrevista. O cliente está procurando um imóvel de um determinado valor, a gente tenta entender, se ele já estava nessa linha, se ele já fez alguma simulação bancária de parcela para ver se está dentro do orçamento, qual que é o rendimento atual dele, se ele tem alguma outra parcela que venha descontado mensalmente, talvez um empréstimo consignado, alguma coisa nesse fator, se ele possui uma reserva para que ele possa dar de entrada para a compra do imóvel. Então, assim, são vários fatores que a gente acaba estreitando no funil para que a gente realmente consiga apresentar o imóvel que está dentro da realidade dele. Porque você pegar um cliente que ele começa a ver um imóvel de 1 milhão e se apaixona, e depois você vai ver que a renda dele só comporta um imóvel de 600, você perdeu esse cliente. Porque vai ser muito difícil, ele, depois que ele visitou o imóvel de 1 milhão, você não vai conseguir atender ele com um imóvel de 500, 600 mil, porque ele tem aquela imagem de um imóvel que seria o sonho dele. Legal, legal. Dico, outra dúvida típica, assim, de quem tá preocupado com o mercado imobiliário. Comprar ou alugar? Assim, do que depende essa decisão? São negociações totalmente diferentes, com propósitos diferentes, mas hoje, assim, que dica você daria para uma pessoa que está em dúvida? Se compra ou se aluga um imóvel XYZ para uma função, para uma finalidade XYZ? Que dica você daria? Olha, também tem uma máxima também, né, que a gente acaba encontrando, porque tem os dois lados, pessoas que preferem aluguel e pessoas que preferem ter um imóvel próprio. Mas como a gente diz, né, o aluguel, ele é eterno e o financiamento imobiliário, uma hora ele acaba. Então, eu sempre indico o cliente qual que é a realidade desse cliente, qual que é o perfil do cliente. Porque às vezes a gente tem perfil de clientes que são investidores, que eles preferem comprar imóvel para alocar e ter um rendimento de locação do que ele ter um passivo morando no imóvel de um valor agregado alto. Mas isso é pontual para a realidade de cada um. No meu ponto de vista, todo mundo quer ter uma segurança, todo mundo quer ter um lar, e isso aí não tem valor no mundo que pague você ter teu imóvel próprio. Um exemplo que a gente tem, eu estou passando lá em casa, eu acabei vendendo o imóvel da minha mãe, eu aluguei um apartamento para ela, e agora o proprietário está pedindo o apartamento de novo. Ou seja, eu tenho agora 60 dias para achar um outro imóvel, tirar minha mãe, que já estava lá alocada, porque o proprietário pediu de novo. Então, você não tem essa segurança. Então, o aluguel, com o passar do tempo, ele tem o reajuste. Ou seja, a parcela vai subindo. O financiamento, a parcela vai diminuindo. E você está pagando um imóvel que é seu e não rentabilizando um terceiro. Então, na minha opinião, toda a vida, se você pensar, se você tiver condições e a oportunidade de ter o seu imóvel próprio, tenha o seu imóvel próprio. Quem fala que o aluguel é melhor é o cara que já tem o imóvel dele e aí ele tem mais imóvel alugado. É lógico que ele vai falar que o aluguel é muito mais vantajoso. Mas para quem não tem o imóvel, adquira o seu primeiro imóvel. Bacana, bacana. Dico, você falou isso de várias formas, em vários momentos diferentes, que é a ideia de entrevista ou de entender o perfil do cliente. Né? Queria que você comentasse um pouquinho da importância desse trabalho que você e teu time faz para evitar, primeiro, retrabalho, frustração do cliente, né? Porque assim, vocês lidam com um sonho muito grande, que é da casa própria, né? Do imóvel, que não é brincadeira. Então, qual que é a importância de entender esse perfil do cliente para conseguir, assim, fazer uma negociação assertiva e ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas? Ali na imobiliária, o nosso time, a gente, como eu comentei com você no início, a gente visa, o nosso foco é o cliente, não o produto.
Por quê? Porque imóvel, hoje, se você entrar num portal imobiliário, você vai ver que tem 10, 12 imobiliários anunciando o mesmo produto, o mesmo imóvel. E o que vai fazer você, Afonso, comprar com a Flow e não comprar com a imobiliária X ou Y? É o atendimento, é a personalização. Então, para nós, lógico que o produto é importante, mas o produto é a segunda opção. Para nós, o importante é o cliente. E a partir do momento que o meu time entende que a importância e o valor que tem o cliente, a gente vai tentar fazer um atendimento direcionado, humanizado e realmente entender a necessidade dele, porque como você falou, às vezes é o investimento da vida dele, o cara não está comprando uma bicicleta, uma camiseta que se ele não gostar, ele troca, ele vende, ele dá. É um investimento muito alto, então ele tem que ser muito assertivo nesse momento. Uhum. E nada mais justo que nós profissionais gabaritados e atualizados para suprir essa dor que o cliente tem. Bacana, legal. Dico, já caminhando aí para parte da nossa conversa, queria saber, tua esposa não é corretora, mas ela trabalha na área, né? Sim, arquiteta. Vocês trabalham em parceria? Tem isso, não tem? Como é que é em casa? Como é que é isso? Cara, foi uma situação que foi ao acaso, né? Porque eu era bancário, me tornei corretor, mas o sonho dela sempre foi ser arquiteta. E aí, quando a gente acabou unindo as forças, né? Hoje a gente brinca que a gente faz muita parceria. Porque, às vezes eu vendo um terreno, ela acaba fazendo um projeto do imóvel. Às vezes, eu vendo um imóvel novo, mas que não tem os interiores, ela acaba fazendo interiores para o cliente, ou até mesmo para uma reforma. Minha esposa gosta muito de trabalhar também, alterar a fachada, enfim, conhecer o cliente e acabar fazendo essa reforma. Então, a gente acaba que tem uma sintonia muito boa entre nós e até mesmo ela, às vezes, quando vai fazer um projeto para um construtor, ela sempre vem falar comigo, olha, Dico, o que o mercado está buscando hoje, qual que é o perfil de clientes que vocês estão atendendo, o que um cliente não deixa do imóvel, que ele faz questão, que ele não... até me fugiu a palavra agora. Que ele não abre mão? Que ele não abre mão, exatamente. O que ele não abre mão, o que é interessante, o que não é, o que o mercado está buscando. E ela acaba fazendo um projeto de acordo com a realidade de mercado. Por quê? Porque se ela está atendendo o construtor, a ideia dele, ele não pode ficar com um produto sem liquidez. Então ele tem que fazer um produto vendável. Então essa sintonia que nós temos é muito bacana, muito bacana. Legal. Vou roubar a pergunta da Maiara, assim, para 2024, o que o mercado busca, o que o mercado está buscando, quais são as tendências no setor imobiliário? A gente já vem de uma tocada, digamos assim, em que a gente está em ascensão. O mercado imobiliário, com a taxa Selic, com a previsão de baixa, fica mais fácil o crédito imobiliário, a taxa fica menor. Então, 2024, a gente acredita que vai continuar sendo um mercado promissor, principalmente para a região de Ponta Grossa, porque tem várias indústrias, empresas se instalando na região. É uma cidade universitária também, nós temos acho que 5 ou 6 faculdades em Ponta Grossa, então o nosso mercado é muito rotativo e com certeza 2024 vai ser um ano muito bom, assim como foi 2023. Bacana, Dico. Conta pra gente, assim, a Flow tem apenas 2 anos, né, mas você já tem uma carreira aí no mercado. O que você sonha pro futuro da Flow e pro teu futuro profissional aí nos próximos 5, 10 anos? O que você almeja, o que você planeja? A gente dá um passo de cada vez, né? A nossa imobiliária é uma imobiliária nova, tem apenas 2 anos. A gente tem um time mais enxuto, somos em 5, né? Eu e meu sócio e mais 3 corretores, mas a gente tem uma visão a longo prazo. A gente quer se tornar uma referência em atendimento e não em uma imobiliária que tenha 15, 20 corretores, que tem uma estrutura enorme. A gente tenta caminhar meio contramão do que a gente tem aí de tradicionalista na cidade. A gente tenta focar no cliente para que lá na frente, talvez eu tire um pouco o pé do acelerador, mas que a gente tenha aquele feedback, vai lá na Flow, que lá o time, o pessoal realmente pensa na gente, não pensa só na comissão ou só no honorário, enfim, não ficam empurrando qualquer imóvel, eles entendem a necessidade e que a gente seja reconhecido pelo atendimento humanizado e não pelo volume de vendas ou pelo tamanho da carteira.
Vocês querem, em suma, ser uma alfaiataria de imóveis, é isso? Exatamente. Não digo de imóveis, né? A alfaiataria do cliente. Que a gente realmente faça um atendimento humanizado, personalizado e que aquele imóvel foi feito exatamente para aquele cliente. Bacana, muito bom, Dico. A gente conversou aqui então com o Odilon Cruz, corretor de imóveis aqui da Flow, mais conhecido como Dico. Dico, eu gostaria de então agradecer sua disponibilidade, estar aí com a gente na quinta edição do podcast e deixar o espaço aberto aí, né, para você convidar o pessoal a te seguir, deixar seu recado e pedir para o pessoal conhecer a Flow também. Primeiramente, obrigado, Afonso, pela oportunidade, pelo convite. E convido a todos os ouvintes e seguidores a ir tomar um café lá na Flow. A gente está localizado na rua 15 de novembro, 308, sala 7, no edifício Vidal Correia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também do meu trabalho, do nosso trabalho, pode seguir lá nas redes sociais. O Instagram é dico.flow e @flow imobiliária. Lá você vai ter toda a nossa carteira, nosso portfólio, e vai ser um prazer poder ter esse contato com vocês, poder convidar você para tomar um café e realmente você entender como que é a nossa maneira de trabalhar. Eu acredito que vai ser totalmente diferente do atendimento que você já teve, das imobiliárias que você já passou, e lá a gente vai tentar realmente valorizar você em primeira pessoa. Tá certo. Dico, muito obrigado novamente. A gente também agradece você que nos acompanhou durante esse bate-papo. Você encontra ou já encontrou esse episódio disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso espaço no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.